Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luiz Vitiriti, eu sou consultor e auditor de riscos da Risklog e esse é um programa de entrevistas que nós realizamos, eu e Heloísa Carvalho, da Tri Comunicação. Hoje estamos aqui com a Lilian, da Essential, que é uma empresária, empreendedora, mulher empoderada, que vai falar um pouquinho para nós sobre a sua experiência ao longo destes últimos anos como empreendedora, assim como esse lindo desafio da quarentena, né, Elo? Sim, muito honrada de convidar a Lilian para estar conosco, porque ela tem um histórico de 32 anos. Não é fácil você empreender ao longo de 32 anos, é um ato de heroísmo. Estou muito feliz, você é nossa primeira mulher entrevistada. Então, por favor, conte a sua história, principalmente o segredo para criar uma empresa longeva e para persistir aí ao longo dos anos. Bem-vinda, Lilian. Muito obrigada. Obrigada, Elo. Obrigada, Luiz, pelo convite. A primeira mulher, adoro isso. Eu também sou a primeira mulher lá em casa, então eu adoro ser a primeira mulher. Pois é, tá vendo aqui o nariz, ó, que tá quebrado? Ó, porque eu coloquei muito a cara no chão, caí muito para poder ter uma empresa de 32 anos. Tenho muitas cicatrizes, faço parte de um grupo chamado Empreendedores Compulsivos, e a gente diz que quem não tem cicatriz não tá valendo, né? Então, 32 anos se passaram e eu vou dizer com toda sinceridade, eu nem percebi. Eu tive momentos de extremo ódio de fazer o que eu fazia, o que eu faço, por todas as complicações da área financeira e controladoria e toda parte que envolvia dinheiro, eu sempre tive muita dificuldade, né? Eu adoro dizer que eu comecei a minha empresa e passei muitos anos sem fazer a menor ideia do que era custo fixo e custo variável, né? O dia que eu descobri foi porque o moço, o consultor, um dos consultores que eu contratei, ele disse, então me conta sobre seu custo fixo e seu custo variável. Eu disse, o que é isso? E a escola já devia ter seus, sei lá, 6, 7 anos. Eu passei muitos anos sem o menor controle financeiro. Não que eu seja uma maluca que saio por aí comprando bolsa Louis Vuitton. Não é isso. Eu nunca soube tomar conta de dinheiro. E eu fui aprendendo às duras penas. Por outro lado... Desculpa te interromper. Você acha que isso reflete um pouco o fato de muitas vezes as mulheres não receberem educação financeira como os homens? Para eles, com certeza. Com certeza. Eu não precisava, veja, eu fui criada para me casar. Eu fui criada para ser professora e para me casar. Portanto, eu não precisava tomar conta de dinheiro. Essa era a visão do meu pai, né? Trazendo um pouco de vida pessoal para dentro da vida profissional, né? Essa era a visão. Então, eu nunca pensei que eu precisasse controlar. Aliás, eu tinha o pensamento de que porque eu era dona, eu podia gastar. Então, eu divido muito bem a escola. Uma coisa é toda a parte financeira. O outro é toda a parte pedagógica e didática, porque a escola vive há 32 anos, eu diria que ela chegou até os 28 por qualidade total, né? Nós temos clientes há 18 anos conosco, é muito tempo, não é cliente pequenininho, é clientaço, tá? Então, nós temos clientes há muitos anos conosco, porque nós cuidamos tudo na ponta dos dedos. Então, um lado é a parte didática e pedagógica.
o relacionamento, networking com os clientes, com os professores, como chamam, os colaboradores. Outra coisa é a parte financeira. Então, eu digo que até os 28 anos, eu não sabia muito sobre essa parte. Aos 28 anos, a razão de ser desta empresa, que é o meu filho, ele entra para ser o meu sócio e aí tudo muda. Aí começa uma outra história, uma história aonde a didática, a pedagogia, o networking, todo cuidado com os clientes, a comunicação, etc., se mantém e melhora. E aí o lado financeiro, com olhos de engenheiro, começa a virar, né? E é isso que a gente quer poder dar destaque. Então, é óbvio que a sua empresa e o seu know-how, a comunicação, a qualidade, a gestora, professora, né, que cuidava dos seus próprios entes, que são os professores, educadores, a metodologia, tudo isso deu um suporte muito bom e os clientes continuaram por isso, né? E todo esse valor importantíssimo. A partir do momento que, no bom sentido, o tema econômico também foi equalizado, aí você tem uns últimos 5 anos de uma nova Essential, né? Com uma Totalmente. essência mais financeira, mais robusta. E aí você, sim, na semana passada, quando a gente conversou, falava um pouco também de que você foi querida por outros mercados, né? Isso é muito interessante, né? Sim, claro. É muito interessante essa coisa. Eu nesse momento, por exemplo, eu faço parte de alguns grupos, né, de empreendedoras, e eu tenho muitas colegas que estão passando muito mal, né? E eu não quero absolutamente, não estou aqui para acusar, eu vou falar de mim. Se eu tivesse a mesma postura que eu tinha até os 28 anos, eu posso te dizer, com certeza, de pés juntos, eu posso jurar que eu estaria nessa quarentena passando muito mal. Porque eu não teria construído o que eu construí nos últimos anos. Então, como você chamou, esse é meu cachorro, e ele vai participar às vezes. Não tem problema. A gente é super amigável. A Elô tem gatos, eu também tenho, e eles vão passar por aqui, normal. Nietzsche. Nós fazemos uma live animalmente correta. Eles podem... Ainda mais com o nome do gato dela é maravilhoso. O Nietzsche sempre quer participar dando sua opinião. É o cachorro. Então, eu fico pensando, né, que algumas empresas também, neste momento de quarentena, não conseguem sobreviver porque não souberam cuidar de suas finanças. E eu te digo, Nietzsche, e eu te digo isso porque, veja, eu tive na escola, minimamente uns 5 consultores que olharam para a escola durante os 28 anos. E muito engraçado que quando o meu sócio entra na escola, ele começa a fazer as seguintes perguntas. A seguinte pergunta: por que você tem isso? Por que você gasta com isso? Por que você usa esse sistema? Por que você adotou essa telefonia? Por que você tem esses funcionários fazendo as mesmas coisas? Né? É muito interessante, porque até então, todos os consultores que eu tive, todos viram 1 milhão de coisas e me deram 1 milhão de ideias. A única ideia que eles não me deram, a única dica que eles não me deram foi: você precisa fazer cortes. Desculpa, ou ele ou ela, não importa quem, ele foi um excelente questionador, né? E ele pediu para você revisar coisas, né? Ou mesmo justificar por qual razão você tinha aquele serviço,
aquela telefonia, ou era daquela forma a tua firma. Então, ele foi um questionador importantíssimo, a ponto de você olhar para você mesmo, né, para o seu próprio umbigo, e dizer, em alguns temas, contrato isso por conta disso, contrato aquilo por conta daquilo. E essa revisão conjunta e essa mudança de ponto de vista, em quanto tempo você pôde ouvir estas questões, começar a rever o seu processo e começar a olhar e colocar em prática esse novo olhar? Então, é bom dizer que eu quase perdi um filho e ele quase perdeu uma mãe, tá? Porque quando ele começou a apontar, veja, se eu te contrato para você fazer uma consultoria e você me diz, Lilian, por que você não dá uma olhada nisso daqui? Por que você não revê esse processo? Lilian, que tal se você repensasse esta telefonia? Se você fosse contratado, porque você não é meu filho, você falaria assim comigo. Mas não, eu tinha um filho conversando comigo. Então assim, mãe, por que você tem isso aqui? Por que você tem essa pessoa fazendo o mesmo trabalho que aquela? Então, nós entramos numa crise familiar absurda. E eu comecei a trazer para mim, tudo que ele falava, eu entendia como ele está desvalorizando os 28 anos da escola, ele está desvalorizando todo o meu trabalho, então eu não conseguia escutar. Então, até que eu consegui escutar, eu acho que demorou mais ou menos uns quase 2 meses. Aí sim, eu comecei. Aí eu escutei uma amiga de um programa que eu participei na GV, 10 mil mulheres, e ela disse, Lilian, ele tem um olhar contemporâneo, presta atenção no que ele está falando. Ele tem outra visão, ele está vendo de fora. Presta atenção, dá uma bola para ele, né? E aí eu baixei a guarda e falei, então tá bom. Pode fazer isso que você está falando, que você precisa fazer. E aí eu comecei a deixar ele fazer. E aí eu comecei a deixar, e aí ele fez A, B, C, D. Aí depois que ele fez A, B, C, D, sabe o que ele fez? Ele quis fazer E, F, G, H, I, J, K, L, M. Bom, o mais interessante, Luiz e Elô, é que depois que ele chegou lá pelo M, mais ou menos, veja, ele nunca mexeu em nada que fosse pedagógico e didático, e meus professores, a nossa forma de comunicação, nunca. Aliás, ele sempre elogiou, mas eu não conseguia escutar os elogios dele no começo, tá? Quando a gente chegou aí, sei lá, depois de cortar uma série de coisas, eu comecei a perceber que começava a sobrar dinheiro. Eu nunca em 28 anos vi sobrar dinheiro na escola. Nunca. Eu não tinha R$1 guardado. Ok? Então, imagina só o meu assombro quando eu começo a ver na área financeira, nos relatórios diários e mensais, nossa, sobrou dinheiro esse mês, né? Passou o segundo mês, nossa, sobrou dinheiro esse mês, né? E isso está falando que essa mudança, o início dos questionamentos dele se deram mais ou menos em 2015? Ai, não. 16. Antes? Depois. 2016, 2017. Uau! Então é um negócio até para você recente, né? Muito recente. Muito recente. Eu não fazia ideia do que era dinheiro. Eu sabia o que era eu sabia o que era trabalhar para pagar impostos, para pagar os meus funcionários, para pagar os meus professores, para dar aula. That's it. Para resolver questões de clientes, dar emprego para os outros. Eu não sabia o que era ter dinheiro. Eu não sabia o que era o famoso saldo ROI, na né? conta. O não. ROI, né? O retorno do teu negócio para você mesma, né? Não sabia o que era isso. Eu acho muito importante dizer o seguinte, né? Que é muito simples.
é muito simples. A forma com que ele mudou a história da escola foi a forma mais simples possível. Foi fazer uma planilha do que custava tudo. Buscar no mercado outros parceiros. Nós tínhamos um sistema que nos custava mensalmente quase R$1.000. Nós temos um sistema para cuidar da mesma questão que custa R$99 ao ano. É muito diferente, né? É muito diferente, né? Então, veja, o que eu precisava fazer era sustentar um filho e eu precisava fazer aquela escola girar. Não me importava. A verdade é que eu nunca... Gente, é muito louco falar isso, mas eu nunca trabalhei... É muito louco isso. Mas eu sempre tive uma alegria imensa em fazer o que eu fazia. Eu sempre tive horror quando não dava para pagar tudo. Mas, de qualquer forma, a gente pagava. Eu pedia dinheiro emprestado no banco, mas eu nunca deixei de pagar um salário nesses 32 anos. O que é muito interessante, porque as escolas de idiomas, elas são muito famosas por não pagarem seus professores. Né? Então, quando a gente faz treinamento com professores novos, a gente sempre diz, olha, pode ficar sossegado que a gente paga no dia certo. Nem que a gente tenha que vender a mãe, mas a gente paga. Né? E os professores são extremamente cativos à escola por também isto ser muito respeitado. Né? Então... Você acha, desculpa de cortar de novo, mas você imagina! acha que também aí tem alguma coisa feminina de o que importa, eu estou nutrindo os outros, eu estou pagando o professor, estou pagando o meu imposto, mas eu sou um mero detalhe, o meu lucro é um mero detalhe. Eu aprendi às duras penas que era assim que eu pensava. Era assim que eu pensava. Conselho que você dá para as mulheres que estão empreendendo? Porque hoje empreender muitas vezes virou uma questão de sobrevivência, né? Não é Sim. eu vou empreender porque eu tive uma ideia muito legal. Não, ou você empreende ou você morre. Então. De forma, você empreendeu também porque você tinha que criar um filho. Qual conselho você daria para as mulheres hoje? Então, primeiro, busque grupos de mulheres empreendedoras. Existem vários grupos de mulheres empreendedoras. Não fique sozinha como mulher. Como ser humano, não fique sozinho empreendendo. Principalmente se você é uma pequena empreendedora, uma empreendedora que está fazendo isso porque você sustenta a sua casa, o seu filho, muitas vezes o seu marido. Procure grupos de mulheres para entender o que é empreender. Quando eu empreendi, primeiro que eu nem usava essa palavra, eu era dona da Essential. Empreender é uma palavra nova. Empreender não tinha nenhum glamour, não era uau empreender, né? Hoje é uau, eu sou empreendedora, eu sou uma mulher empreendedora. Naquela época eu não tinha quem me ajudasse. Eu fui ao Sebrae algumas vezes e tive ajuda sim do Sebrae, mas eu precisava de uma ajuda muito mais profunda, porque eu precisava mexer com quem eu era. Alguém parecido com você, né? Sim, é possível. Né? Eu precisava mexer com quem eu era, por quê? Porque eu precisava ser líder, mas eu não era líder de mim mesma. Eu precisava cuidar das finanças da escola, mas eu não sabia cuidar das minhas. Né? O que eu sabia fazer, e aí, além de procurar grupos e mentores e mentoras, para que você tenha uma empresa de pé, né, com todos os pilares realmente funcionando. Né? Outro dia eu escutei que um ser humano é como uma catedral. Ele precisa de todos os pilares crescendo ao mesmo tempo para que ele realmente, né, tenha a grandeza de um ser humano. Assim é uma empresa, né? Se eu não tenho todas as pernas da empresa funcionando bem, é óbvio que a minha empresa vai estar capenga de um lado. Então, eu acho que é muito importante cuidar da qualidade, né, da qualidade de atendimento. Como a gente encontra... Eu, por exemplo,
a gente precisou comprar um negócio para a escola agora há pouco tempo. Não vou citar o que foi, mas nós precisamos comprar algo para a Essential nas últimas 2 semanas. E eu precisei implorar para a pessoa me atender, né? Agora também aqui na quarentena, que eu comprava aqui do supermercado, aqui do lado, nem o meu nome eles colocavam nos e-mails que eu mandava a minha compra, né? Então, o atendimento pontual, o suporte que você dá. Se você abrir uma empresa, se você abrir uma empresa para não dar o suporte devido, arruma um trabalho, porque isso vai te dar muito trabalho. Ser uma empreendedora que não cuida da qualidade, que não cuida da qualidade da comunicação, que não se torna um líder, que não busca ser melhor com seus funcionários, que não compartilha com seus funcionários uma história de vida, uma história de crescimento, que não leva os seus funcionários para um melhor patamar, né? Por exemplo, todo mundo dentro da escola, todo mundo fez cursos. Eu sempre pagava cursos para que eles fossem melhores. Eles estão todos muito bem colocados. Eu tenho uma das pessoas que trabalha comigo, está comigo há mais de 20 anos, né? Mas todo mundo que passou pela Essential tem muito carinho pela Essential, me agradece muito, porque eu também olhava para isso. Quem é que vai ser você amanhã? Eu não quero um funcionário que não possa bater asas amanhã. Eu quero um funcionário que possa bater asas amanhã, né? Essa pessoa que está comigo há 20 anos, nós somos muito parceiras, nós somos amigas de faculdade e ela tem um papel crucial dentro da escola, né? Então, ela já bateu muitas asas e nesses últimos 4 anos ela voltou para a escola e eu acho isso lindo, né? Então, acho que para empreender é cuidar de um todo. E quanto que a gente não aprende empreendendo, né? Quem eu era, menina de 20 e poucos anos, dando aula de inglês para um aluno aqui, 3 alunos lá, com uma sala super pequenininha, almofada feita pela tia, mesa de madeira, armário de ferrinho que eu comprei, sei lá, por R$50, né? Tudo feito, tudo com tanta dificuldade, né? E depois foi crescendo. Nós temos agora, fazendo treinamento na próxima semana, nós temos uma menina que foi minha aluna, pequena, e ela é professora há mais de 18 anos. Hoje ela é diretora de uma escola, sabe? E ela também vai trabalhar com a gente, né? Então, nós temos frutos lindos. Então, eu fico pensando, uma pessoa que empreende hoje, ela tem que entrar diferente do que eu entrei. Ela tem que entrar pensando que ela está construindo uma árvore, que essa árvore pode dar frutos e que esses frutos podem ser muito saborosos ou podem ser muito, muito amargos. E se ela não tiver todo esse cuidado, é melhor ela ser funcionária em algum lugar. E agora na quarentena, Lilian, tem alguma história interessante de experiência com cliente ou alguma coisa que aconteceu que você queira compartilhar? Olha, graças a Deus, eu preciso mudar de lugar porque eu preciso colocar o telefone para carregar um pouquinho. As coisas não mudaram muito para nós na quarentena. E isso eu diria, usando aqui um termo um pouco religioso, sem querer ser muito religiosa, mas usando aqui um termo religioso, né? É uma bênção, porque nós praticamente não perdemos clientes, nós não tivemos que fazer muita coisa, nós tivemos que mudar nossos alunos que eram
que estavam fazendo presencialmente, eles tiveram que ir para o online. Nós tivemos treinamentos, muitos treinamentos com os professores, praticamente todos eles já davam aulas online, porém não nesse ritmo, né? Era uma aula aqui, uma aula ali, né? Mas não, também, normalmente, não eram grupos, eram aulas individuais. Então, muitas das escolas de idiomas tiveram que aprender a dar aulas em grupo online, que foi o nosso quase caso, porque nós tínhamos pouquíssimos grupos, né? Muito poucos. Eu acho que nós tínhamos 4 grupos. Grupos que eu digo eram trios e duplas, tá? E de repente nós temos um cliente, que demanda, né? Isso vem de fora, que demanda que os grupos tenham. Eu vou precisar me mudar de lugar porque não sei por que não está carregando. Então, nós temos agora grupos de 10 pessoas online. Para fazer isso, para aguentar essa situação, nós tivemos que fazer um treinamento com os professores muito grande. Então, isso foi uma das questões a serem trabalhadas nesse momento de Covid. Nós temos uma equipe muito pequena de colaboradores, todos estão em casa, obviamente, com seus computadores e etc., né? Mas, então, para nós, a quarentena, nada mudou, né? Para os professores, veja, eles continuam ganhando a mesma coisa e não tem que se deslocar, né? Então, eu diria... Que quarentena? Né? É louco isso. É muito louco isso. Eu tenho uma colega também, desse mesmo grupo da GV, que ela trabalha com logística, ela está dando pulos de alegria. Ela nunca ganhou tanto dinheiro. Eu não estou dizendo que eu estou ganhando muito dinheiro, porque também nós não fechamos muitas coisas, mas todos os nossos clientes renovaram. Nós perdemos 2 clientes. Um está suspenso e o outro foi embora do Brasil. De resto, tudo acontecendo normalmente, apenas que tem um vidro entre o aluno e o professor, né? Mas eu tenho conhecimento de muitas escolas menores que não tem cliente, né? Ou eu tenho conhecimento de escolas um pouco maiores que perderam muita coisa, né? Você tem costume de ajudar outros empreendedores nesse momento, e como os grupos aí de mulheres, que o pessoal te busca e você faz essa troca, porque pode ser que seja como você falou aí, uma colega que é de logística, que trabalha no outro segmento, mas que também tá meio, vocês acabam ficando em sintonia, né? Porque se ela está em logística e ela está indo bem, né? Eu atuo com logística só há 25 anos e tem uma galera muito bem e tem uma galera que só reclama, né? Então, é interessante como mesmo na crise, em qualquer segmento, vão ter os que sabem surfar ou pegar uma onda de uma outra forma, né? Então, Sim. Ela, estando no e-commerce, provavelmente, ela se deu melhor. O outro que tem um caminhão mais tradicional, que vai... De repente, o cara de cegonha, né? Vai transportar carro pronto. Só se ele for contratado pelas empresas que para devolver o carro do Uber, né? Que ninguém quer mais usar. Então, tem coisas boas e coisas não legais em qualquer segmento, né? O empreendedor positivista que surfa coisas legais.
Você tem essa troca com outros setores? Então, olha que interessante, né? Nós temos aqui o grupo que a gente chama Grupão 10 mil, né? Das 10 mil mulheres, né? Que é o projeto da GV, né? E agora há pouco a gente estava trocando mensagens, as meninas contando que, né, que não está fácil, né, para alguns segmentos, tem aquela que trabalha com eventos, o evento praticamente pronto, né? Então, algumas pessoas assim numa situação bastante complicada, né? E aí eu coloquei aqui, que tal criar um comitê de crise, criar uma arte oferecendo aos amigos os serviços da turma 14, né? A Gi faz a arte, a gente pode se encontrar, vamos criar um comitê, né, de crise para essa turma, né? Então, outro dia também conversei com uma empreendedora que estava com uma dificuldade em relação a alguns funcionários. Conversei também, fui convidada para ser mentora de um grupo de mulheres, né? Então, sim, qualquer coisa, tem coisa para ajudar, eu quero ajudar, né? Agora, eu fiz uma proposta eu me propus no início da quarentena, eu moro sozinha. Eu e o Nietzsche, né? E no começo da quarentena, eu fiquei muito assustada no sentido de... Eu sou uma pessoa bastante introspectiva e e gosto muito de ficar em casa, mas antes da quarentena, eu podia sempre ir para o parque, caminhar e continuar minha introspecção no parque, né? Então, eu fiquei muito assustada com essa possibilidade de ficar dentro, com a não possibilidade de sair e ficar dentro de casa sozinha, eu e o cachorro. E aí eu pensei o seguinte, e mais, eu decidi que eu ia parar de fumar, porque eu não podia passar pelo Covid fumando. Se eu tivesse um problema de pulmão, né? Se eu tivesse fumando e tivesse Covid, como que eu ia fazer com o meu pulmão, né? Então eu fiquei apavorada. E agora faz março, abril, maio, junho, julho. Vai fazer 4 meses que eu não fumo. E tô super bem, né? Emagreci também bastante. Mas eu, no começo da quarentena, eu pensei o seguinte: eu preciso fazer um movimento de guerra comigo. Eu vou me cuidar de um jeito que eu nunca me cuidei na vida. Então eu passei a acordar às 4h45 da manhã para fazer meditação, para escrever. Eu montei do lado do meu sofá uma base de livros. Então eu passei todos os dias, eu passo todos os dias das 5 horas da manhã até mais ou menos umas 7h15, eu fico no meu sofá lendo, meditando, escrevendo, criando, tá? Eu fiz uma base de salvamento dentro da minha casa. Então eu posso te dizer que essa foi a primeira coisa que eu fiz. Eu primeiro cuidei de mim, porque eu entendo que eu só posso dar para os outros se eu tiver com o jarro cheio, né? Se eu tô com a taça cheia, eu tenho que dar. Se eu não tenho a taça cheia, eu vou arrancar de mim, e isso é um grande problema, né? Então, foi a primeira coisa que eu fiz. E eu conversei com muitas pessoas a respeito disso. A gente precisa, em primeiro lugar, nesse momento, se cuidar, né? Então, eu propus isso aos meus colaboradores, eu conversei com algumas amigas que não estavam bem, e eu acho que, eu não acho nada. Eu tenho absoluta certeza que a partir desse acordo comigo mesma, né, no início da quarentena, eu consegui levar as perdas, os ganhos, né, da forma mais serena possível. Então, sim, ajudo quem for preciso. A gente fez aqui, por exemplo, no prédio, nós fizemos uma campanha, foi ideia minha, entrei em contato com o síndico, nós conseguimos arrecadar 150 quilos de comida, 47 sacos de lixo de roupa para doar. Nós fizemos isso já 2 vezes aqui no prédio, né? E o que mais? Quem é que precisa? Vamos conversar? Estou super aberta a conversar, muito querendo conversar, né?
É isso. A gente está praticamente terminando. Eu queria ouvir um pouquinho. Você falou então da dificuldade que foi você ter um sócio. Era um caso muito diferente, porque no caso o seu sócio era o seu filho. E sociedade é sempre uma coisa que as pessoas questionam. Muitas mulheres agora, como você mesma disse, talvez, elas não podem ficar sozinhas, mulheres e homens, né? Não é momento de ficar sozinho, buscar um sócio faz. Se você pudesse dar o conselho de como olhar para o mercado, para buscar um sócio, como fazer essa parceria dar certo, qual teria o seu conselho? Eu vou discordar e concordar com você, tá bom? Eu não acho que todo mundo precise de um sócio, né? Eu acredito que a gente pode se fortalecer a ponto de, veja, entrando hoje num grupo de mulheres, você tem todas as informações que você precisa para ter uma empresa funcionando. Existe muita coisa, existem muitas fontes hoje em dia que você pode entender como melhor gerir uma empresa, tá? Agora, se é para ter sócio, então coloca o corpo inteiro para sentir. Porque o Marco, que continua sendo meu sócio, e se eu sempre falo, né, me perguntaram outro dia, se você tivesse que começar tudo de novo, você faria? Sim, faria, mas o Marco tinha que ser meu sócio desde o dia que ele nasceu. Tá? Ou que começasse um pouco antes, né? Que começasse com 5 anos, por exemplo, entendeu? Com 5 anos já estava bom. É trabalho infantil, será? Anyway, mas eu tive outros sócios e eu tive experiências ruins. Eu tive uma experiência boa, meu querido amigo Luke, mas que depois a gente não conseguiu sustentar a escola com 2 sócios, né? Mas daquilo que não funcionou, eu sempre soube no coração que não estava funcionando. Eu sempre soube que não ia dar certo. Eu acho que a gente sempre sabe quando não vai dar certo, né? A gente apenas não tem coragem, muitas vezes, de seguir adiante sozinhas. Então, como mulher, né? Quantas vezes... Aí vou entrar um pouco no pessoal, né? Quantas vezes que a gente está namorando alguém e que a gente já sabe que esse relacionamento não vai ser legal pra gente. Mas a gente continua porque a gente não quer ficar sozinha, né? Tem o tema da segurança, né? Sim, e eu falo isso uma aqui. coisa até meio física, né? Que tipo, Sim. um dá apoio para o outro, mesmo o tempo, hoje em dia, na quarentena, né? Quem que vai levar o lixo lá fora? Eu. Né? Então, eu vou sozinho, sempre só eu que tenho que ir, né? Tem 2, pelo menos reveza, né? Não, mas se é para ter 2 numa relação ruim, 1 é lindo, né? O 1 é simplesmente lindo. Eu adoro, na antroposofia, se fala que 1 é o maior número que existe na face da Terra, porque o 1 é o universo, né? E você estando bem acompanhado de si mesmo, seja como pessoa física, seja como pessoa jurídica, tá valendo, vai atrás. Agora, se é para ter um sócio, sente, né? Não deixa passar, aquela conversa que você tem que ter. Não deixa para depois, porque depois vai virar bola de neve, vira bola de neve, né? Se você guardar um grãozinho, você vai ver esse grão virar uma grande bola de neve. Então, vai para o mercado, vai procurar alguém, conversa, faz acordos. Isso eu faço, isso eu não faço, isto eu gosto, isto eu não gosto, isto vale, isso não vale. Porque senão vai chegar uma hora que você vai estar engolindo sapo ou vai estar fazendo o outro engolir. Te respondi, Elô? Eu acho que sim, né? Perfeitamente. Perfeitamente. Legal.
Ô, Elo, eu acho que a gente está num tempo bacana e está muito interessante. A história da Lilian não é só uma história da Lilian, né? É uma história da Lilian, é uma história da Essential, é uma história de sucesso dentro de um momento tão complexo, né? E complicado, como a gente diz, né? Mais do que complexo e complicado. Mas está muito interessante. Porém, aqui o programa também tem o seu limite de tempo, né? Então, qual é a tua recomendação, Lilian? Você deve ter falado um pouco, mas para o empreendedor, quem está iniciando, tomar esses cuidados, né? Em uma frase, o que você gostaria de dizer para o empreendedor? Oh my God, uma frase? Tá. Eu sou uma empreendedora muito pessoal. Eu só consigo entregar para a empresa aquela que eu sou. Então, quer empreender? Cuide-se. Cuide-se. Cuide-se como pessoa física. Você será uma grande pessoa jurídica. É isso. Excelente, obrigado. De nada. Adorei. Gente, mais uma vez eu vou agradecer aqui a presença da Lilian, acho que foi sensacional, é uma ótima história, super impactante e obrigada. De nada. Fechamento? Não, excelente, muito obrigado, Lilian, muito obrigado, Heloísa. Esse é um programa construtivo, educativo. A gente também que participa, né, pergunta, responde, comenta. A gente também, a cada entrevista, também aprende, porque são histórias únicas, né? A história da Lilian é uma, a história da Elo é outra, a história do Vit é outra. Só que todo o programa a gente aprende um pouquinho. Muito obrigado, Lilian. Muito obrigada a vocês, foi uma delícia contar a história. Eu gosto tanto de olhar para trás e ver quem eu sou hoje, sabe? É muito gostoso ter hoje 54 anos, ter hoje 32 anos de empreendedora e entender que vale a pena se você encontrar beleza naquilo que você faz. E é isso. Muito obrigada, gente!